Presidente, primeiro eu acho que as divergências levantadas e externadas aqui nessa audiência demonstram, talvez sejam as provas irretorquíveis de que faltou diálogo, porque senão nós não estaríamos aqui discutindo, né? Mas essa casa, ela se presta a isso, exatamente. É por isso que é parlamento, é para poder ouvir, né, divergir e, quem sabe, consensuar. Antes de fazer as considerações maiores, eu quero aqui demonstrar a minha irresignação com um ato que me parece que é uma afronta ao Poder Legislativo. Poder Legislativo que se abre para discutir, que convida, e eu sei, porque fui eu que assinei o convite, a presidente do IBRAM para estar aqui, e ela não está aqui. Eu acho que isso é uma atitude desrespeitosa, deselegante, e que não se coaduna com o exercício de uma função pública. Eu não sou obrigado a me apaixonar por ninguém, mas quando eu exerço uma função pública, em respeito à liturgia do cargo, nós temos o dever de estar presentes naquilo que nós somos convidados. Evidentemente que eu sei que o doutor André, com muita propriedade, e tem representado, né, o governo muito bem, incluindo aí a presidente do IBRAM. Mas me parece que a presença dela seria muito boa para que o debate ocorresse. Mas, enfim, não me cabe, porque eu sou membro do Legislativo, não me cabe analisar condutas de agentes públicos do Poder Executivo. Isso cabe ao governador. Então, ele que avalie essas condutas. Segundo, eu anotei aqui que o doutor Raul, né, nos falou acerca da competência concorrente para legislar concomitante o Congresso Nacional e as unidades da Federação. Evidentemente que nós temos ciência disso, mas aqui nós não estamos falando na competência concorrente. O que nós estamos falando aqui é o campo de atuação de um decreto. E aí, para a gente falar em campo de atuação de um decreto, presidente, nós temos que situá-lo no seu devido lugar. Nós temos, e essa é a classificação clássica do direito administrativo, nós temos as normas que se situam no campo principal ou primário e as normas que se situam no campo secundário ou complementar. O decreto se situa exatamente no campo, né, de norma secundária, o que lhe retira a possibilidade de criar, modificar ou extinguir direitos. E, na minha modesta visão, pela análise que fiz do decreto, e que foi, inclusive, a mola propulsora para que nós pudéssemos propor um PDL, no sentido de sustentar esse decreto, que este decreto, em comento, ele exorbita da sua função de decreto e assume, às vezes, de lei, o que, no meu entendimento, configura-se como um vício insanável. Uma série de outras questões, se fôssemos fazer apenas uma análise do decreto ponto a ponto, poderíamos aqui ficar discutindo o dia inteiro, né? Mas isso eu já externei, inclusive, lá na reunião antecedente, lá da CCJ. E me parece que nós já ultrapassamos esse ponto. O que nós queremos aqui é encontrar uma solução que possa beneficiar não é ao governo e nem aos servidores,
Nós queremos beneficiar a sociedade do Distrito Federal. É o cidadão, que é o patrão do secretário, que é o patrão do fiscal, que é o meu patrão. É esse que está esperando, e já está aborrecido, portanto, lenga-lenga, que nós não apresentamos uma proposta concreta. É esse que realmente é o artista principal do filme. O nome dele é Cidadão. Às vezes, de forma até... não sei se pejorativa, a gente fica arrumando apelido para ele. Quando o coitado vai no comércio, a gente o apelida de consumidor. Quando ele, instado, abre o bolso para pagar imposto, a gente o apelida de contribuinte. Isso é uma denominação cínica até, né? Chamá-lo de contribuinte, né, para poder tirar o dinheiro do bolso dele, né? Quando é na área de saúde, a gente ainda dá o apelido ao coitado de paciente. Olha que coisa triste, né? Mas isso mostra, isso é uma demonstração clara de que nós, quando assumimos funções públicas, e aqui eu estou colocando todo mundo, não estou colocando, né, só o governador, né, as pessoas acham que são maiores do que o cidadão. O cidadão é que é o maior, pessoal. Então, eu acho que é importante que a gente possa, inclusive, apoiar uma proposta aqui que foi levantada pelo secretário. O secretário acha que é necessário que a gente revise, né, ou reestude, ou rediscuta, ou redesenhe a lei. Eu também acho que devemos fazer isso. Aliás, devemos fazer sempre. A lei tem que estar sempre sob exame. Agora, eu acho que não é esse o objeto desta audiência. O objeto desta audiência é centrado no decreto. Então, terá o meu apoio, secretário, qualquer projeto que o governo encaminhe para cá, para que a gente possa discutir um projeto de lei sobre a questão ambiental. Mas eu quero me centrar mais na questão do decreto, porque o decreto ele está vigindo. E ele está vigindo, na minha visão, com alguns vícios. Alguns eu entendo até insanáveis, outros são sanáveis. Então, eu quero, de uma forma muito objetiva, apresentar uma proposta, presidente, que é uma proposta, eu acho que já tivemos conversas aqui, enquanto ouvíamos todos, né, que é uma proposta da própria CCJ, não é do Raimundo Ribeiro, é uma proposta da CCJ, no sentido de que a gente possa constituir um grupo de trabalho. Eu tenho horror à palavra comissão, porque desde quando Getúlio disse que comissão era para não resolver nada, né, a gente quer resolver. Então, é um grupo para que, no prazo de 15 dias, né, e essa proposta aí, com relação ao prazo, é da própria presidente nossa, deputada Sandra Farage, porque, da minha ideia, o prazo era 48 horas. Eu acho que a sociedade não tem mais como ter paciência com a gente, né? Mas a deputada Sandra disse que 15 dias talvez fosse um prazo suficiente para a pessoa, né? E composta de um representante do IBRAM, um representante do IBRAM, que eu digo órgão dirigente, um representante dos servidores e um mediador da CCJ, desta Comissão de Constituição e Justiça, para que, no prazo máximo de 15 dias, apresente para nós os pontos que são consensuais e, a partir daí, a gente consiga aperfeiçoar, apesar de eu achar que o governador não tem mérito para isso, mas para que a gente possa contribuir com o governo, apresentando uma redação enxuta, consensuada, de modo que a gente possa ter esse disciplinamento. E, por derradeiro, na proposta, a pauta seria mais ou menos no sentido, presidente, da gente sistematizar a ação fiscalizatória e seguindo uma política ambiental, porque realmente nós precisamos seguir. Vejam bem, a gente tem que verificar o que é legitimidade e o que é legalidade. O governante, o governo, ele tem aprovado nas urnas uma política própria.
para todos os setores. Então, o governador tem a legitimidade de propor uma política ambiental, porque ele tem ele foi legitimado pelo voto. Se puder construir com os executores, é melhor ainda, até porque o fato de alguém não ter votado no governador não tem mais importância nenhuma a partir do momento que saiu o resultado da eleição. Ele ganhou a eleição, ele tem a política ambiental, ele vai chegar para vocês, vai colocar, e vocês são os executores. Evidentemente que o nosso balizamento, as nossas traves, sempre são a questão legal. E aí, nós precisamos mesmo, eu tenho uma série de restrições à atividade de órgãos de controle social. Os órgãos de controle, normalmente, quando recebem muito poder, naturalmente, exorbitam das suas funções. Nós estamos vendo aí a AGFIS derrubando casa, amando não sei quem. Inúmeras casas, a gente tem visto isso aí. Né? Eu sei, já estou terminando, presidente. Então, concluindo, a nossa proposta, presidente, é no sentido de que a gente possa designar um servidor do IBRAM, um servidor, um representante dos servidores, um representante do IBRAM e um deputado da CCJ que possa fazer essa mediação para que, no prazo de 15 dias, possa apresentar os pontos que seriam consensuais. Muito obrigado, presidente.